deslocamento da coluna de líquido no sentido ascendente dentro dos tubos de vidro. Tá? Situações em que as forças de adesão elas são menores do que as forças de coesão também existem. É a situação, por exemplo, do mercúrio dentro de um termômetro de vidro. Se nós olharmos para a situação da coluna de mercúrio, nós vamos ver ali a formação de um menisco convexo, tá? Ao invés do menisco côncavo que a água forma quando está em contato com o vidro. O mercúrio formará um menisco convexo. Nesta situação, é verdade dizer que a interação entre as moléculas de mercúrio entre si é maior do que a interação das moléculas de mercúrio com a parede de vidro do termômetro. Então, por que o nível de mercúrio se aumenta dentro do termômetro quando nós estamos aferindo a nossa temperatura corpórea? Bem, isso acontece porque, na verdade, quando o mercúrio ele é aquecido, pela diferença da temperatura ambiente que o mercúrio está em relação à temperatura do nosso corpo, que é maior normalmente que a temperatura ambiente, esse mercúrio ele vai então se expandir. Ao se aquecer, ele se expande. E ao se expandir, esse aumento volumétrico do mercúrio ocasiona também a ascensão da coluna de mercúrio dentro do termômetro. Portanto, nessa situação particular, para a elevação da coluna de mercúrio dentro de um termômetro de vidro, tá? Nós não estamos falando do fenômeno de capilaridade. Então, pessoal, trazendo agora essa questão do fenômeno de capilaridade para o âmbito do transporte da água no interior dos vasos xilemáticos, fica evidente porque o diâmetro interno de um elemento condutor do xilema é tão reduzido. Tá? O diâmetro interno de um elemento condutor do xilema, das plantas, chega a ser mais reduzido do que o diâmetro de um fio de cabelo nosso. Só para vocês terem ideia, o diâmetro de um fio de cabelo é em torno de 60 a 120 micrômetros, tá? Enquanto o diâmetro de um traqueídeo ou de um elemento de vaso está em torno de 30 micrômetros. Um diâmetro assim tão reduzido, obviamente, maximiza a ocorrência do fenômeno de capilaridade, tendo em vista que o composto majoritariamente presente nas fibras dos elementos condutores xilemáticos é a celulose. E a celulose é um composto com superfícies bastante hidrofílicas, né? Ou seja, são superfícies molháveis e, portanto, sujeitas à ocorrência do fenômeno de capilaridade. Bem, pessoal, tanto que nós extraímos celulose a partir da madeira de eucaliptos para a fabricação de papel e também extraímos celulose a partir das fibras de plantas como o linho, como o algodão e também como a juta. Neste caso, para utilização na indústria têxtil, para fabricação de tecidos. Se por um lado, o diâmetro extremamente reduzido e o lume de um elemento condutor xilemático ajuda na ocorrência do fenômeno de capilaridade, por outro lado, existe uma penalidade para isso. Há um contraponto em relação a isto. Em dias muito quentes e secos, sempre haverá um descompasso entre a velocidade da absorção radicular de água a partir do solo em relação à velocidade da transpiração foliar. Tá? Sempre a transpiração foliar, nestas situações, em caso de não fechamento estomático, ela estará mais elevada do que a velocidade com que as raízes são capazes de extrair água do solo. Aliado a isso, o fato também de, em dias secos e quentes, o solo também está apresentando uma elevada demanda evaporativa para o meio ambiente, para o ambiente externo. Então o solo também já se encontra bastante seco, o que dificulta ainda mais a extração de água pelas raízes das plantas. Podemos dizer que a água ela se encontra tensionada entre as partículas de argila, ou de silt ou de areia deste solo. A pressão negativa da água nos espaços capilares das partículas de solo é cada vez também maior, né? Bem, e isso resulta numa situação de déficit hídrico para a planta, tá? Isso porque os mesmos vasos utilizados
para o transporte de água para a via aérea, para a parte aérea das plantas, para as nervuras foliares, também são esses mesmos vasos utilizados lá nas extremidades dos pelos radiculares e que são utilizados para a absorção de água a partir do solo. Isso porque os vasos condutores do xilema, eles são contínuos, melhor dizendo, uns aos outros. Então, esses vasos eles passam a ser unidos uns aos outros, seja por meio de perfurações, né, campos de pontuações, melhor dizendo, no caso dos traqueídeos, ou através da placa de perfuração, no caso dos elementos de vaso. Todo este espaço dentro deste sincício de células mortas, contínuo, é denominado de apoplasto. Né? Apoplasto é o espaço celular desprovido de protoplasma. Então a gente pode dizer que todo o sistema condutor xilemático das plantas, na verdade, são pequenas unidades ocas que se interconectam umas com as outras, tá? Unidos por espaços, por travessias, sejam por pontuações ou por placas de perfuração, e por onde a água ela consegue então fluir com a certa facilidade, né, por dentro dessa região, por dentro desse espaço apoplástico. Então, pessoal, como a coluna de água ela é contínua dentro do espaço apoplástico dos elementos condutores xilemáticos, qualquer situação de condição ambiental que faça com que a taxa transpiratória seja maior do que a taxa de absorção de água pelas raízes, ocasionará uma situação de tensionamento da coluna de água dentro dos elementos condutores xilemáticos, colocando então a planta assim numa situação de déficit hídrico. A manifestação morfológica do déficit hídrico em plantas herbáceas é a ocorrência da murcha. Já em plantas lenhosas, muitas vezes a murcha ela não ocorre em função das paredes celulares das células de lenhosas serem bastante lignificadas, e a lignina confere uma certa rigidez a essas células, impedindo que elas sofram a mudança plástica no seu formato. E quando o solo se encontra também bastante seco, nós também temos a situação de solo em déficit hídrico. Neste caso, será ainda mais difícil para as plantas conseguirem extrair água a partir deste solo, utilizando as suas raízes. Então, que situação que nós teremos? Nós vamos mostrar aqui uma situação experimental da capilaridade acontecendo entre as partículas de um solo arenoso, tá? Para mostrar para vocês que a capilaridade também é um fenômeno presente no solo. E, naturalmente, ela se tornará tão mais difícil de acontecer no solo, ou seja, a capilaridade ascendente, cedendo água para as raízes da planta, quanto maior for a situação de déficit hídrico em que esse solo se encontrar. Então vamos aí mostrar o experimento para vocês. Então, para demonstrar o fenômeno de capilaridade ascendente, que normalmente acontece em solos que estão com elevada demanda evaporativa, nós vamos utilizar aí um copo de plástico perfurado na sua base, contendo uma amostra de solo arenoso, a qual será então introduzida em um becker contendo um pouquinho de água no seu fundo, de forma que esta água consiga entrar em contato com as partículas de areia mais inferiores nessa amostra de solo. A partir de então, essa água ela vai começar a ocupar os espaços capilares, né, os macroporos presentes aí neste solo arenoso, e essa água vai se deslocar então no sentido ascendente, promovendo toda a umidificação deste solo através do fenômeno de capilaridade. Essa é uma situação que normalmente acontece na natureza, né? Nos estratos mais superficiais do solo nós temos um teor de água mais reduzido, enquanto à medida que nós aprofundamos na amostra de solo, na natureza, né, naturalmente esse solo ele é mais úmido, e desta forma a água consegue então ser trazida por capilaridade para a face superior do solo, inclusive até beneficiando plantas que possuam um sistema radicular mais superficial, como por exemplo as gramíneas.
É necessário, às vezes, fazer uma movimentação com o copo, porque a presença de bolha de ar nas perfurações do copo de plástico pode dificultar um pouco o início do contato da água com os grãos de areia. Mas aqui a gente já pode ver, ó, que aqui está ficando escuro. Isso significa que já está acontecendo o fenômeno de capilaridade. Aqui a gente vê nitidamente que essa frente de água, essa frente úmida, ela está se deslocando no sentido ascendente desta amostra de solo arenoso. Aqui a gente vê aqui onde eu estou passando o cursor, ó, essa frente ela já está em toda essa região aqui. E está subindo. Vamos pular um pouquinho mais para frente, só para vocês verem o que acontece. E vamos voltar no início para vocês verem como que estava a amostra de solo e, no final, como ficou essa amostra de solo após a ocorrência deste fenômeno de capilaridade. Eu quero colocar aqui para vocês ainda algumas perguntas importantes. A primeira pergunta: como vocês acham que seria a velocidade do fenômeno de capilaridade se nós tivéssemos utilizado um solo argiloso ao invés de um solo arenoso? Se tivéssemos ainda, no caso, utilizado um solo argiloso, qual solo teria adsorvido, melhor dizendo, uma maior quantidade final de água por capilaridade? Seria esse solo argiloso? Seria o solo argiloso ou seria o solo arenoso? Qual solo tem a maior capacidade de retenção de água? Por qual solo a água flui com maior liberdade? Deixo aqui para vocês uma questão importante, né? Pesquisem sobre tortuosidade da rota da água em solos arenosos e em solos argilosos. E deem uma pesquisada também acerca do termo capacidade de campo de solos argilosos e de solos arenosos. Bem, essas questões são bastante pertinentes, principalmente quando a gente pensa na questão da prática de jardinagem de algumas espécies, não é mesmo? Onde nós temos que saber escolher muito bem o tipo de solo em que nós queremos colocar as nossas espécies vegetais. E claro que, obviamente, essa questão também se remete ao caso de cultivo de plantas nativas e também, né, da propagação de plantas cultivadas. Voltando àquela questão da intensidade da transpiração foliar superar a intensidade da absorção de água pelas raízes a partir de solos em dias quentes e secos, né? Nós mencionamos anteriormente que este descompasso coloca a coluna de água nos elementos condutores xilemáticos sob um estado de enorme tensão, ou seja, sob um estado de enorme pressão negativa. E esta pressão negativa ela vai se tornando cada vez mais negativa a tal ponto que podemos afirmar que o estado físico da água, da seiva do xilema, dentro de um elemento condutor xilemático, é um estado denominado de metaestável, ou seja, mesmo que a água não esteja a 100 graus Celsius dentro do elemento xilemático, ela pode estar no estado de transição líquido-gás, justamente em função da reduzida pressão ou tensão que nós encontramos dentro do elemento condutor xilemático. E isso, claro, né, coloca a situação do xilema sob uma condição conhecida como cavitação. Na cavitação, o vapor de água ele pode se formar dentro de um elemento condutor xilemático e ocupar um espaço interno do elemento condutor, dificultando assim a condutância da água dentro desses elementos xilemáticos. Outros gases, como o oxigênio, nitrogênio, também têm sua solubilidade reduzida sob uma pressão negativa muito grande dentro do elemento condutor xilemático quando a planta se encontra em déficit hídrico. Então, associado ao estado metaestável da água, da transição líquido-vapor e também ao fato de os gases dissolvidos
na água terem a sua solubilidade reduzida no estado de pressão negativa devido ao descompasso da transpiração e da absorção radicular de água, nós temos então a ocorrência do fenômeno denominado de cavitação. Tá? A cavitação ela pode obstruir parcial ou completamente o transporte de água dentro de um determinado elemento cavitado. Ao mesmo tempo, essa cavitação ela pode se disseminar para elementos condutores xilemáticos vizinhos, provocando uma situação generalizada que nós costumeiramente denominamos de embolia. Neste experimento, nós simulamos a ocorrência da cavitação de um elemento condutor xilemático. Para isso, nós introduzimos bolhas de ar dentro do capilar de vidro. E, como resultado desta cavitação simulada, nós podemos observar aqui que não ocorreu o fenômeno de capilaridade. Isso porque a bolha de gás, ao ocupar o lúmen, o interior do tubo de vidro, do tubo capilar de vidro, ela acaba reduzindo drasticamente a condutância hidráulica deste tubo. Esta situação, naturalmente, quando acontece nas plantas, no ambiente, descendo em dias muito secos, bastante quentes, essa situação, naturalmente, ela vai levar ao déficit hídrico nas plantas. Um déficit hídrico que será mais evidente, naturalmente, em plantas herbáceas. Então, está aí apresentada a simulação do fenômeno de cavitação, utilizando um tubo capilar de vidro, e o que aconteceria em relação ao fenômeno de capilaridade, inclusive transpondo essa situação para o caso da cavitação acontecendo com as plantas, aí na natureza. Bem, pessoal, aproveitando então essa deixa, acerca da explicação do fenômeno de cavitação e embolia, gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Qual momento, qual período do dia seria mais adequado para se fazer o transplantio de uma determinada muda? De manhã, durante o período da tarde, por volta do meio-dia, 1h da tarde, ou de madrugadinha, logo antes do amanhecer? Outra questão, se você deseja colher determinadas flores, flores de corte, qual seria o momento mais adequado do dia? De manhã, durante o período da tarde, por volta do meio-dia, 1h, ou durante a madrugada, antes do amanhecer? Espero que vocês tenham assimilado os conceitos relacionados ao fenômeno de capilaridade, entendido os desdobramentos deste fenômeno para a fisiologia das plantas, e eu aguardo vocês até a nossa próxima videoaula prática. Até mais, pessoal!